terra era um paraíso. E agora a terra virou um caos. Por isso que ela passou a chamar-se terra, porque era só lama, lodo, e aquilo chocou muito, 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 né, o Noé. Nós conhecemos a história, nós sabemos de vários fatores que aconteceram ali, e agora vão ter que recomeçar do zero. Infelizmente, nós vemos também, né, as situações que estão acontecendo aqui no nosso país, na Bahia, aqui em São Paulo, agora no Rio, e essas famílias tendo que começar do zero, perder tudo. Eu já passei por isso, infelizmente. A Evelyn era bebê, tamanho do meu netinho, e as águas invadiram. E nós não morávamos num lugar de risco. É uma avenida principal que nós temos aqui em São Paulo. E ali nós perdemos tudo que tínhamos, perdemos 2 carros, móveis que nós tínhamos acabado de comprar. E ficou 1 metro de lama dentro da casa. As águas chegaram até a parte superior da nossa casa. Eram 5 sobrados, o sobrado do canto, 3 sobrados para trás, começou a pegar fogo. Nós tivemos que sair da casa numa canoa do Corpo de Bombeiro. Então, quem passa por isso sabe o que é isso. Mas Deus foi misericordioso e nós nos levantamos. Então, que Deus visite as famílias dos imutados, as famílias que perderam seus bens, que tenham fé que Deus vai restituir. Liguei uma coisa com outra porque agora nós temos ali 4 famílias. Noé e seus 3 filhos. 2 desses seus filhos, Sem e Jafé, vão ficar ligados a Jeová, Sem com mais firmeza, Jafé com menos, mas tem um que chama Cã, ou Ram. Esse indivíduo, ele é aquele que zombou do pai que estava nu, ele quebrou um mandamento, que era o de honrar seu pai e sua mãe, e ele vai seguir caminhos opostos ao de Shem. Ele vai ser pai de alguns personagens famosos, o pai que eu digo assim, os descendentes dele, netos e bisnetos, né, famosos, entre eles Cush. Cush, ele é o pai dos descendentes dos africanos. Nós estamos estudando hoje Gênesis capítulo 8, 9, 10 e 11. O que eu quero chamar a atenção é a situação em que eles se encontravam naquele momento. Voltando um pouquinho atrás. Ao saírem, Noé imediatamente fez um altar. E nesse altar, ele ofereceu animais puros. Quando alguém disser para você, não, essa história de alimentação, de sábado, isso é coisa para os judeus. Isso é uma mentira. Noé tinha plena consciência disso. Basta você ler com carinho, com atenção. Ele separou, ele faz sacrifícios de animais puros. Ou seja, a Torá, ela foi dada lá no Éden. Eles aprenderam a cumprir os mandamentos de Deus lá no Éden. Noé guardava o sábado. Por quê? Porque foi uma ordenança dada em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Noé observava a questão dos animais puros e impuros. Noé sabia que não poderíamos ingerir sangue. Todavia, o seu filho Cã, ele se desvia disso. Mas o que eu chamo a atenção é em Gênesis capítulo 8,
no versículo 20, olha só, presta bem atenção nessa leitura. E então Noé construiu um altar a Jeová e pegou alguns de todos os animais puros e de todas as criaturas voadoras puras e fez ofertas queimadas no altar. Verso 21. E Jeová começou a sentir um aroma agradável. E então Jeová disse no seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má, desde a sua juventude, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, assim como fiz. Por todos os dias que a terra durar, ela nunca deixará de ter semeadura e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Se você fazer uma análise sintática desse texto, você vai ver que aquele sacrifício, aquela oferta de Noé, despertou em Deus um sentimento de misericórdia. Até então, havia um sentimento de justiça quando ele destruiu aquele mundo. Mas com aquele gesto, aquele ofertar, ele conseguiu fazer com que a misericórdia aparecesse. O que significa isso? Quando nós começamos a cumprir os princípios que os mandamentos de Deus nos ordenam, quando nós começamos a ofertar a Deus a nossa vida, os nossos bens, presta bem atenção, a Bíblia não diz que ele pegou um, pegou vários. Quanto não valeria aqueles animais para reproduzirem, para se multiplicarem? Muito, não é verdade? Mas Noé não poupou aquilo, e não foi pedido a ele. Deus não pediu a ele, mas ele se prontificou. E aquilo subiu para o Senhor como um aroma suave. É isso que eu tenho tentado ensinar a vocês, que quando nós nos propomos a fazer parte da família de Deus, nós temos que ser integrais. E quando nós abençoamos a obra de Deus, nós somos abençoados automaticamente. O profeta Ageu, nós já comentamos aqui num dos vídeos, diz assim: antes que a oliveira produza, né, que a romeira produza, e ele fala uma série de frutos, eu já vou abençoar vocês. Quando vocês tomarem uma decisão de fazerem parte desta família, de serem pessoas que têm um propósito no coração, fidelidade, Deus começa a mudar a história. Por que eu estou dizendo isso? Porque até aqui Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Só que a obra de Deus não pode ficar estagnada como ela está. Depois que nós voltamos para o nosso salão, uma grande parte dos nossos irmãos pararam de nos ajudar. Talvez muitos digam, não, é que é dele, então não precisa. Mas as ofertas não são para isto. As ofertas é para pregar o evangelho, para abençoar as congregações que estão filiadas a nós, para que a gente possa avançar. E nós, se não tivermos este aroma suave para mandar para Deus, como Deus vai nos abençoar? Então, irmãos, é complicado nós não entendermos a nossa parte em relação a Deus. Nós temos, ou somos integrais, ou não somos. Não adianta você achar que Techuvá é só sábado e alimentação e festas. Isso é utopia. Techuvá é a alimentação, as festas, pregação do evangelho. Nós temos uma ordenança: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Como nós vamos pregar se nós não temos apoio? Obviamente, Deus tem mantido um pequenino grupo lá com a gente que tem sido uma bênção.
Porque se não fossem esses 3 ou 4 pessoas, nós também não estaríamos mais lá. E é isso que nós temos que entender. Quando Noé, sem ser pedido por Deus, fez aquilo, a misericórdia de Deus foi a ele. Nós confundimos muito a questão da oferta. Por isso que a Bíblia diz oferta. Ele se dispôs do que ele mais precisava. Porque se ele tinha ali 7 cordeiros, ele ofereceu um. Se ele tivesse 7 cordeiros, ele poderia gerar 7 vezes 7. Só que aí ele gerou 6 vezes, ou seja, menos. Mas ele quis oferecer e agradecer a Deus pelo dom e a dádiva da vida. Então nós temos que começar a colocar na nossa cabeça. Ou nós fazemos um pacto com Deus de fidelidade e vamos avançar, ou nós paramos. Nós não podemos ficar brincando de religião. Porque nós vemos aqui que nós estamos como se tivesse saído do grande dilúvio. E nós temos que recomeçar de novo. Temos que ensinar as pessoas. E a Bíblia nos fala, né, desses 3 personagens que nós vamos trabalhar. Shem. Shem se dedicou completamente a Deus. Os seus descendentes foram íntegros. Vai chegar até Abraão. Muitos afirmam que a linhagem de Melquisedeque, eu tenho dúvidas, veio de Shem. E ele sabia que tinha que ter comunhão, pão e vinho, e tinha que ter dízimos. Então, desde o princípio, a comunhão e o dízimo andam juntos. O pão e o vinho andam juntos. Na semana passada, eu falei do batismo da arca. A arca foi batizada no dilúvio. A primeira coisa que traz vida para a arca é a pomba, quando traz um grão de oliveira. Oliveira simboliza Israel. Então, você vê a ligação. Quando Yeshua passa pelo Jordão, uma pomba desce. Então, tudo isso, todas essas histórias, têm um fundamento profético. Jafé, ele vai se destacar e ele vai subir para o norte. O Shem vai para o Médio Oriente. E Cã, ele vai partes para onde nós temos ali o Egito, e ele vai descer para a África. Ele vai ter um descendente chamado Cush. Cush vai ter um filho chamado Nimrod. O interessante é que Cush seria o primeiro negro da história. Não faço a menor ideia como essas questões de cores surgiram. O que eu posso dizer é que Nimrod, a Bíblia diz que Nimrod, ele, no capítulo 10 de Gênesis, no versículo 8, presta bem atenção. Isso aqui é importante, por quê? Porque as pessoas estão ensinando errado. Eles dizem que Nimrod casou com Semíramis, que teve um filho Tamuz. Isso não é bíblico. Presta atenção. Isso aí é a questão, é os rabinos que inventaram essa história. Semíramis, ele não tem, a Bíblia não fala o nome da esposa dele. Olha o que diz aqui. Cush tornou-se pai de Nimrod. Esse foi o primeiro a tornar-se poderoso na terra. Olha a palavra poderoso. Lembra quando eu falei dos nefilins? Estão lembrando? A palavra nefilim é poderoso. Nimrod foi o primeiro nefilim depois da arca. Não tinha nada de ver de anjo descendo, tendo relações sexuais. Isso aí é fantasia rabínica. Isso não tem. Então ele se torna o primeiro. Está aqui, eu estou lendo. A Bíblia está aqui. É a Bíblia. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui. Tá? E ele se torna o poderoso caçador. Caçador de almas.
O princípio do seu reino foi Babel. Ele vai dar a ideia, né, de fazer um reino. E continuando a leitura. Da sua origem de Babel vai surgir vários povos, entre eles os acadianos, o pessoal da terra de Sinear, a Assíria, Nínive, e nós vamos ter Mitzray. Mitzray é o Egito. Os egípcios eram descendentes de Cã. Olha só. E aqui nós vemos, ao continuar a leitura, nós vamos perceber que toda a terra, ela continuava desorganizada. Havia só um idioma. E esse idioma, por quê? Porque eles eram todos parentes, eram primos, né? Sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos. E eles viviam muito. Aí o que acontece? Houve-se a ideia de se construir, no capítulo 11, um local adequado para eles. Eles queriam uma torre que chegasse aos céus. Esses eram descendentes de Cã, porque Cã não acreditava mais em Deus. Ele começou a criar os seus próprios deuses. E olha o que diz a leitura. Toda a terra continuava a ter um só idioma e um só conjunto de palavras. Ao migrarem para o leste, os homens descobriram uma planície na terra de Sinear e passaram a morar ali. Então disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Assim usavam tijolos em vez de pedra, e betume como argamassa. E disseram então: venham, vamos construir uma cidade para nós, e uma torre cujo topo chegue aos céus, e vamos fazer para nós um nome célebre. Há outro Nefilim aqui. Vamos ser poderosos, vamos ter um nome específico, né? Cujo topo chegue aos céus. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. Havia uma ordenança que eles deveriam crescer, multiplicar e se espalhar. E eles decidiram não se espalhar. Eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus, porque eles achavam que se viesse um novo dilúvio, eles estariam protegidos. Quem estaria protegido? A liderança, porque não caberia todo mundo no prédio. É como acontece hoje. Os ricos estão protegidos. Os ricos não morrem nesses desastres naturais, é muito raro. Então, o que aconteceu? No versículo 5. E Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Presta bem atenção. Não existe uma citação que foi Nimrod que construiu a torre. Não tem o nome dos construtores. É outra mentira que foi criada. Você percebe que quando você lê a Bíblia, é totalmente diferente do que é contado. E Jeová disse: eles são um só povo, com um só idioma, e vejam o que estão fazendo. Agora, nada do que planejem será impossível para eles. A capacidade humana, Deus reconhece. Lembra lá no Jardim do Éden, que eles disse: se eles tocarem na árvore da vida, eles tornarão-se pecadores eternos. Aqui eles dizem: não há nada que os impeça. Porque Deus sabe o que ele fez, interferir. Agora, o que me chama a atenção aqui, eu vou deixar para que vocês pensem, cada um. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não entendam o idioma um do outro. Assim, Jeová os espalhou dali por toda a face da terra. E, por fim, eles deixaram construir a cidade. E que a cidade recebeu o nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra. E Jeová os espalhou
ali por toda a face da terra. Aqui, que foi uma providência divina a questão idiomática. Presta bem atenção. Foi Deus que nos deu esse idioma chamado português. Foi Deus que deu o idioma inglês. Então, muitas pessoas hoje, eu vejo um judaísmo latria, eles acham o seguinte: eu tenho que falar o hebraico profundamente. Você pode falar, mas não vai falar o hebraico arcaico. Não vai falar o hebraico da Bíblia. Não tem nada a ver. O hebraico de hoje é uma mistura, presta bem atenção que eu vou falar para vocês, de ladino, de Yiddish e inglês. Então, por isso que tem essa confusão toda. E o pessoal fica vendendo esses cursinhos aí na internet. Aquilo ali é uma trapaça, malandragem. O que você tem que saber é bem o seu idioma. Nós temos Bíblias muito boas. Quando você conhece a palavra, eu tenho várias traduções. E aí eu pego a tradução daqui, vejo dali, porque eu tenho noção da vontade de Deus. Eu uso a lógica. Então não se iluda com fantasias, não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Por quê? Conheço dezenas de pessoas que fizeram o curso e não serviu para nada. Por outro detalhe, presta atenção. Se esses cursos de hebraico resolvessem, você não via tanta barbaridade dos nomes do Criador. É cada pronúncia ridícula. Ué, mas ele não fez curso de hebraico? O hebraico não tem vogal. Então nós dependemos das descobertas arqueológicas, onde tinha os sinais maçoréticos. Nós temos também os achados, as cartas que rabinos passavam de um para o outro para que o nome do Eterno permanecesse. Tem uma frase muito conhecida de nós, Leolam Vaed. Leolam são as 3 vogais do nome Yehová. Basta você tirar as vogais e colocar no Yud Rei Vav Rei, no tetagrama, você tem o nome do Criador. Então, irmãos, nós temos que estudar a Bíblia. Comece a estudar. Você percebeu aqui que hoje eu falei algumas coisas que você não sabia? E vocês já estudaram o Paraxá. Só que passa por cima. Ok? Muito bem. Outra coisa. Quando Deus nos colocou neste local, era um projeto de Deus. Por quê? Porque Ele quer que nós falemos a língua do nosso povo. Que nós levemos o idioma que nós temos para ensinar. Não adianta eu ficar floreando, né? Falando aí, Hashem, não sei o quê, papapá, como se isso fosse mudar alguma coisa. Não é melhor falar bendito nome? Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a gente alcançar as pessoas. Nós temos que fazer uma coisa que é fundamental. Entender o projeto de Deus para a nossa geração. No passado, nós dizemos, não vai ser para a nossa geração. Não vai ser na nossa geração que nós vamos ver o Messias voltando. Muito breve. As profecias estão se cumprindo nos nossos olhos. Então, nós temos que tomar uma iniciativa. Vamos começar a estudar a palavra. Noé saiu com um propósito. Houve divergências. Quando Noé vai abençoar os seus filhos, ele diz o seguinte: Jafé servirá nas tendas de Shem. Shem é o pai de Abraão, que vai ser de Isaac, que vai ser de Jacó, que vai nascer as 12 tribos. Olha que coisa interessante. Capítulo 10, versículo 2. Olha só. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifaté e Torgama. Você vai encontrar também, no capítulo 2, Magog. Esse pessoal aqui, Magog e Torgama, são os russos. E você vai ver que eles vão entrar em guerra
com Israel no futuro. Mas o que me chama a atenção é que desse filho de Jafé nasce um indivíduo chamado Askenaz. Askenaz é pai dos Askenazi. Quem são os Askenazi? São os judeus Askenazi, os judeus de olhos azuis, os sionistas. Eu já contei a história para vocês, do século VIII, que eles se converteram e se tornaram os maiores influenciadores do judaísmo. Os sefardi são os judeus de sangue. Os askenaz não são de sangue, eles são descendentes de Jafé. E a profecia de Noé diz: Jafé servirá nas tendas de Shem. E hoje, os askenaz, que está aqui, esse indivíduo aqui, os seus descendentes, são os descendentes que estão lá em Israel hoje, e eles fazem parte desta profecia. Então você vê que uma profecia feita há tantos mil anos atrás, se cumprindo nos nossos olhos. Percebe? E isso é muito importante porque isso valida totalmente a palavra. Então nós estamos encerrando aqui por causa do horário, né? Nós sabemos que o Google Meet tem. E vamos deixar, acho que, não sei se é 5 ou 10 minutinhos, para tirar dúvidas. Ok? Breno, você está aí? Então, acho que nós temos 10 minutinhos, é isso? Então vai lá. Shalom, meus irmãos. Não, eu não tenho